Bíblia Sagrada, edição ecumênica da Barça de 1972. Leitura da Palavra de Nosso Senhor. Antigo Testamento. Introduções aos livros proféticos. Interpretação protestante por J. Alberto Sogan, professor da Faculdade Valdense de Teologia de Roma. Narração Margarete Vital. Livro Isaías. Do final do século XIX em diante, costumou-se distinguir 3 seções do livro. Capítulos 1 a 39, na sua maior parte, obra do profeta que viveu na segunda metade do século 8 a.C., na época das invasões assírias. Capítulos 40 a 55, ou Deutero Isaías, da primeira metade do século 6 a.C., durante o exílio da Babilônia e nos últimos anos do Grande Império. E, finalmente, os capítulos 56 a 66 do último quarto do século 6 a.C., durante os fatigosos inícios da comunidade regressada a Jerusalém, ou Trito Isaías. Fatigoso significa fatigante, ou que causa fadiga. Do Isaías do século 8 sabemos bastante. O capítulo 6 nos descreve a vocação do profeta como acontecida no ano da morte do rei Osias, portanto, aproximadamente no ano 742. E dado que o profeta nos fala ainda da expedição contra Jerusalém por parte de Senaqueribe, no ano 701, capítulo 1, é lógico que deve ter trabalhado até esta época. Sabemos que estava casado e que a mulher levava o título de profetisa. Tinha 2 filhos, Verem 7:13 e 8:2, que levavam nomes simbólicos. A facilidade com a qual se encontra com o rei, em 7:1 SS, faria pensar que pertencia a altas classes e que tinha contatos diretos com a corte. E, de fato, de uma concepção aristocrática são a sua linguagem lacônica e a sua atitude sóbria, sem gestos ou poses retóricas. De 8:16 resulta que tinha uma escola com discípulos. A mensagem de Isaías move-se em torno dos termos justiça e direito referidos a Deus. Deus é santo e, através da prática da justiça e do direito, Israel lhe rende testemunho. Frente a Deus, o homem só pode ter fé, conforme a memorável frase em 7:9. Não reconhecer a santidade e a senhoria de Deus é a essência do pecado e leva ao julgamento. Mas tal julgamento não se cumpre em termos místicos, mas através da invasão dos povos estrangeiros, aqui os assírios, que o mesmo Deus envia. A situação do Deutero Isaías é, como temos visto, diferente. Uma primeira parte, dos capítulos 40 a 48, nos mostra a situação anterior à queda da Babilônia em 539 a.C., e uma segunda, dos capítulos 49 a 55, a situação imediatamente depois, provavelmente. Uma parte, assim mesmo, forma os cânticos do servo de Iavá, em 42, de 1 a 9, 49, de 1 a 6, 50, de 4 a 9, 52, 13 a 53 e 12, que celebram a figura do servo, um título frequentemente usado no Antigo Testamento para indicar o ministro no sentido político-governativo do termo. O servo sofre e morre pela salvação do seu povo e possui claras características régias. Explica-se, pois, por que a igreja primitiva tem tomado amplamente os motivos do servo para a própria descrição do ministério de Jesus. Também diversa é a situação do Trito Isaías. Tem afinidades notáveis com a mensagem do Deutero Isaías, por exemplo, conforme 61, de 1 a 3, com 42, de 1 a 4. Porém, a comunidade que recebe a mensagem encontra-se já de volta em Jerusalém, pouco depois da época de Ageu e Zacarias. O templo já está sendo reconstruído e falta pouco para terminá-lo, conforme 60:13. Interpretação protestante para o livro Jeremias. De Jeremias possuímos uma quantidade notável de passagens autobiográficas pelas quais é possível reconstruir, em suas grandes linhas, a vida do profeta. É chamado ao ministério profético aproximadamente no ano 627 a 26. Era uma pessoa tímida e reservada que quase teve que ser obrigado por Deus a assumir esta responsabilidade, coisa que ele não queria fazer, conforme 1:1
e 25:3. Anunciar ao seu povo o juízo divino não era coisa isenta de riscos. Em 11:18 SS, 18:19 SS, nos mostram que na sua própria aldeia de origem, Anatote, poucas milhas ao norte de Jerusalém, existia uma oposição forte com respeito a ele, oposição que se expressava até em atentados contra a sua vida. Numa ocasião, é preso depois de uma predicação que deve ter soado como particularmente escandalosa aos ouvidos dos bem-pensantes da sua época. Porém, o tribunal, diante do qual foi solicitada a pena de morte, o absolveu, porque o fato não constituía delito. Capítulo 26, conforme 7, de 1 a 15. Na sua mensagem, ele anunciava o juízo sobre o seu próprio povo e o decaimento do pacto, do templo e, portanto, das tradicionais promessas divinas. O julgamento teria sido cumprido por Deus mediante a invasão de um povo do norte. Em 4, 5 a 31, 5, 15 a 18, 6, de 1 a 8 e 22 a 25, 8, de 14 a 17, 10, 18 a 22. Enquanto no início do seu ministério tal povo não estava identificado, com o advento de Joaquim no ano de 609, ele foi sempre mais identificado com os babilônios, os quais deviam conquistar e parcialmente destruir Jerusalém uma primeira vez em 597, deportando uma parte da população, e uma segunda vez em 587, deportando outros habitantes. Um anúncio deste gênero evidentemente ia contra todo o sentimento nacional. E depois das primeiras dificuldades, no ano 588, Jeremias é posto na prisão, da qual só foi libertado com a ocupação da cidade. Pouco depois, Jeremias foi capturado por um grupo de nacionalistas que o conduziu ao Egito, onde morreu. Interpretação protestante para o livro Lamentações. Tradicionalmente atribuídas a Jeremias, as Lamentações nos oferecem uma série de hinos fúnebres sobre a destruição de Jerusalém, menos o capítulo 3, que é uma lamentação individual, independente da destruição de Jerusalém e do exílio. O autor deve ter pertencido não aos deportados na Babilônia, mas aos sobreviventes deixados pelos babilônicos na Palestina, na região de Jerusalém. Isto explica a atribuição tradicional. Já na época antiga, as Lamentações serviam de texto litúrgico para a comemoração da queda da capital. Estas constituem o único documento chegado a nós em relação aos sentimentos que reinavam entre os sobreviventes em Palestina e tem, portanto, uma importância histórica notável. Teologicamente, nos ensinam a seriedade com a qual os sobreviventes afrontaram a catástrofe nacional, seriedade misturada a sentimentos de arrependimento, de humildade, de disposição em aceitar a lição que Deus lhes tinha dado tão duramente. Interpretação protestante para o livro Baruque. Baruque era o amanuense de Jeremias, autor ao ditado de 2 redações das profecias de Jeremias, conforme Jeremias 36. O livro, que pertence ao segundo cânon, apresenta-se como obra do mesmo, lida pouco depois da destruição de Jerusalém. Numa primeira parte, em prosa, 1, de 1 a 3, 8, o autor apresenta uma confissão de fé datada no 5º ano do exílio e lida diante dos exilados da Babilônia e do rei Joaquim, prisioneiro desde o ano 597. A segunda parte, em poesia, 3, de 9 a 5, 9, é um livro sapiencial que louva a sabedoria e a identifica com a lei de Moisés, como em Siraque. Conclui com o anúncio da consolação de Jerusalém. Finalmente, um capítulo 6 nos dá o texto da carta que Jeremias, no capítulo 29, teria mandado aos exilados no ano 597. O 5º ano de exílio seria, pois, o de 593, e o exílio, o primeiro. A data do livro considera-se em geral tardia, embora se ignorem completamente as circunstâncias da sua composição. A este livro acrescenta-se, como visto, a chamada Epístola de Jeremias, capítulo 6, que nos quer dar o texto da carta escrita por Jeremias aos exilados no capítulo 29. Interpretação protestante para o livro Ezequiel.
Ezequiel foi deportado à Babilônia no ano 597, data da primeira deportação, e em Babilônia teve as suas visões. Estas fazem-se notar imediatamente, se comparadas com a sobriedade daquelas dos seus próprios colegas, pelo seu caráter visionário, que com frequência tendem ao barroco. Por estas razões, Ezequiel às vezes é chamado pai do gênero apocalíptico. Em todo caso, o seu ministério se desenvolve no meio dos exilados, mas isto não o impede de ser conduzido pelo Espírito de Deus a Jerusalém, onde presenciou o que aconteceu durante os últimos anos antes do exílio final no ano 587. Não faltam fenômenos psicológicos difíceis de explicar. Às vezes, permanece como paralisado por muitos dias. Passa por experiências estáticas, entre outras, o citado transporte a Jerusalém desde a Babilônia. Outras vezes, cumpre ações simbólicas que também são extremamente estranhas comparadas com o que temos de outros profetas. Não tem faltado tentativas de submeter a um exame psicológico estas experiências de Ezequiel, mas os materiais disponíveis não são suficientes para chegar a resultados válidos. Interpretação protestante para o livro Daniel. Na Bíblia hebraica, Daniel não é considerado profeta, e de fato pertence melhor ao gênero visionário apocalíptico, mas as antigas tradições gregas e latinas o têm colocado depois dos 3 grandes profetas. O livro divide-se claramente em 2 partes, não sempre facilmente relacionadas entre si. Na primeira, capítulos de 1 a 6, temos a história de Daniel e de seus 3 amigos, deportados na corte da Babilônia, onde se distinguem pela religiosidade e sabedoria. Na segunda parte, capítulos de 7 a 12, temos 4 visões de Daniel, cada vez explicadas por um anjo. São estas visões que voltam a propor-nos temas apocalípticos. Finalmente, uma notável parte do livro está escrita em aramaico, não em hebraico. O texto não nos diz nada sobre o autor do livro. A tradição nos fala de Daniel, o jovem protagonista, mas nem dele sabemos nada, a parte daquilo que nos diz o livro. Um elemento desconcertante é dado pelo fato de que os acontecimentos conectados com o exílio da Babilônia são extremamente vagos e imprecisos, enquanto os dados são extremamente exatos à medida que se aproximam da época dos Macabeus, na primeira metade do século II a.C. Para a época mais antiga, as dúvidas surgem especialmente em torno à cronologia, em torno à imprecisão dos personagens descritos. Por exemplo, Daniel teria sido deportado aproximadamente no ano 607 a.C. Em 5:11, Baltazar é apresentado como filho de Nabucodonosor, em 7:1 como rei da Babilônia, mas não foi nem uma coisa nem a outra. Em 6:1 aparece um Dario o Medo, que não podemos identificar com nenhum personagem conhecido. Se foi o rei Dario I Estáspes e este subiu ao trono no ano 522, quantos anos teria então Daniel? Etc. E em torno à língua, que é o hebraico da época posterior ao exílio, e o aramaico, não presente na Palestina antes do exílio. As conclusões mais lógicas são, pois, que o livro foi composto sobre a base de tradições antigas e imprecisas durante o século II a.C., um fato já notado por alguns adversários do cristianismo do século III d.C. Interpretação protestante para o livro Oséias. Oséias é o único profeta do Reino do Norte, de Israel, e exerceu o seu ministério na metade do século VIII a.C. Critica impiedosamente o governo de seu país, as instituições civis e religiosas, particularmente o sacerdócio. O mistério da sua vida está no seu matrimônio. No capítulo 1 e no capítulo 3, ele é convidado a casar-se com uma prostituta, simbolizando assim as relações entre Deus e o próprio povo infiel. Da mesma forma que ele é convidado a perdoar a sua própria mulher infiel, assim nos é dito que Deus perdoará o seu próprio povo infiel. Muito se tem discutido sobre a historicidade ou não de tal episódio. Foi dito, por exemplo,
que o convite não tinha nenhum sentido, pois Oséias viveu tranquilamente com a sua família, sem que nenhuma coisa do gênero acontecesse. É provável, pois, que Oséias fosse submetido verdadeiramente por Deus a uma prova do gênero, a fim de que o povo compreendesse plasticamente qual era a sua situação com respeito ao seu Senhor. Trata-se de um texto hebraico difícil, em muitos casos incompreensível, o que naturalmente se reflete na tradução. Na mensagem de Oséias, o amor de Deus ocupa o lugar principal. Porém, um amor atraiçoado pode transformar-se em ódio, e esta é a perspectiva que o profeta apresenta ao povo se ele não se converte e segue no seu caminho de idolatria, considerado traição em respeito a Deus. Interpretação protestante para o livro Joel. Joel é um profeta misterioso. O elemento visionário, do qual o seu livro se compõe em grande parte, o classifica melhor entre os profetas posteriores ao exílio. Porém, recentemente, uma série de autores tem crido provar que ele esteja datado numa época pouco anterior ao exílio. A eleição entre as duas posições é difícil, mas talvez ambas estejam corretas, no sentido de que um autor posterior ao exílio voltou a utilizar uma série de materiais anteriores ao exílio. Uma terrível praga de gafanhotos tomou-se como início para anunciar a próxima chegada do dia do Senhor, um dia de trevas e de juízo. E se uma catástrofe natural, como uma invasão de gafanhotos, é já tão terrível, quão terrível será então o dia do Senhor? Mas ao final da catástrofe, Deus permitirá a volta de dias melhores, ao mesmo tempo que infundirá o seu espírito no povo. Passagem reproduzida depois por Atos 2, de 17 a 21. Com o dia do Senhor chegarão exércitos inimigos, mas para serem destruídos no final, no vale de Josafá. Todo o livro, portanto, estende-se adiante, em direção à chegada do dia do Senhor e à instauração do reino de Deus. Interpretação protestante para o livro Amós. É o mais antigo dos profetas cujos livros possuímos. No capítulo 7, 14 SS, nos é dito que Amós, antes de ser profeta, exercia o pastoreio e uma forma de agricultura. Não era, pois, um pobre, mas, segundo as categorias da época, pertencente à burguesia média. Chamado pelo Senhor, foi predicar no santuário de Betel, o templo nacional do Reino do Norte, condenando uma série de atitudes tomadas pela população, por ele consideradas incoerentes com a fé. Tais predicações o fizeram incorrer na ira do sumo sacerdote que o expulsou. Tudo isso sucedeu no ano 762 a.C. Amós viu em Deus o soberano absoluto da sociedade e de todos os seus âmbitos. Esta soberania havia sido reconhecida pelo povo mediante o pacto, mas este pacto havia sido violado várias vezes, daí o juízo divino. Interpretação protestante para o livro Abdias. É o mais breve dos profetas e divide-se em duas partes, volumes de 1 a 14, um oráculo contra Edom, e volumes de 15 a 21, o dia do Senhor. A situação que o livro pressupõe é a do exílio e a que segue imediatamente. Os refugiados de Judá parecem não haver encontrado em Edom a acolhida que esperavam, enquanto os edomitas tinham aproveitado a aflição de Judá para ocupar toda a zona meridional, o Negebe. Porém, este último episódio teve lugar não tanto pela avidez territorial, mas porque os edomitas foram despojados dos seus territórios na Transjordânia, ao sul do Mar Morto, por grupos árabes chegados do sudeste. A segunda parte do livro, ao invés, fala do dia do Senhor, mas como juízo sobre os povos antes que contra Israel. O livro encontra-se no Antigo Testamento provavelmente por causa da sua polêmica anti-edomita, particularmente forte em Israel, aproximadamente no final do milênio I a.C. Interpretação protestante para o livro Jonas. Distingue-se este pequeno livro entre os livros proféticos porque nos reporta um episódio da vida de um profeta e só escassos elementos da sua predicação. Sempre foi uma dificuldade
a da abundância de milagres, apresentados quase como se fossem a norma nas relações entre Deus e o homem. A finalidade do livro é a de protestar contra o fechamento frente aos pagãos por parte da Israel posterior ao exílio e exortá-la à missão, coisa que, por outra parte, fez muito cedo. E, além disto, mostrar que a profecia divina não devia cumprir-se necessariamente nos termos exatos que o profeta tinha proposto, senão que seriam possíveis mudanças notáveis segundo a atitude de quem recebia a mensagem e segundo a própria vontade de Deus. Não temos nenhum elemento para defender a historicidade do livro, que antes parece uma espécie de parábola em torno a um personagem histórico. Interpretação protestante para o livro Miqueias. Contemporâneo de Isaías, Miqueias parece, por outra parte, tê-lo ignorado. Porém, o fato de que Miqueias, ver 4, de 1 a 5, cite um texto contido também em Isaías, em 2, de 2 a 4, demonstra que se movia ao redor da mesma tradição. O livro divide-se em 4 partes, capítulos de 1 a 3, ameaças, menos 2, de 12 a 13, capítulo 4 a 5, promessas, capítulo 6, de 1 a 7, 6, novas ameaças. Capítulo 7, de 7 a 20, novas promessas. É importante a sua passagem messiânica, 5, de 1 a 5, sobre o qual o Novo Testamento apoia em parte a sua teologia. Também para Miqueias, Deus é sobretudo justo. Tal justiça, porém, não é entendida num sentido abstrato, mas como uma relação concreta entre pessoas, aqui entre Deus e seu povo, relação expressa através do pacto, cujos motivos repetem-se através de todo o livro. Frente ao pacto, a injustiça social, tão manifestada nos seus tempos, aparece particularmente ofensiva, e a sua proclamação da justiça divina quer ser uma exortação ao povo a remediar estas situações. Interpretação protestante para o livro Naum. Único exemplo de profecia essencialmente nacionalista, dirigida contra a capital da Síria, Nínive, e contra a própria Assíria. Nos encontramos provavelmente na segunda metade do século VII a.C., quando a Assíria foi abatida pelos medos e pelos babilônicos. O próprio conteúdo do livro faz dele uma obra xenófoba. O momento para que a Síria pague todo o mal que tem feito é chegado, e os fiéis não devem fazer outra coisa que esperá-lo. Interpretação protestante para o livro Habacuque, ou Abacuque. Este importante livro nos apresenta 2 visões, uma nos capítulos de 1 a 2, a segunda no capítulo 3, que é um salmo, composto em parte por elementos muito antigos. Em 2, de 4 a 5, temos a famosa frase citada por São Paulo em Romanos 1, 17 e Gálatas 3, 11, porém não com um sentido exatamente igual. A menção dos caldeus, outra forma para indicar os babilônicos, em 1, 5 ss, nos permite colocar a obra numa época provavelmente próxima àquela de Naum, o assalto dos medos e babilônicos contra a Síria. O elemento básico de Habacuque é o da justiça divina, que se cumpre contra os malvados do próprio país, mas também contra os do estrangeiro, que provavelmente, como já visto, são os assírios. A justiça cumpre-se através de elementos históricos, povos enviados por Deus, segundo a melhor tradição profética. No centro do livro está a revelação pessoal de Deus mediante as 2 visões. Interpretação protestante para o livro Sofonias. No começo do livro temos uma genealogia do profeta que nos conduz através de 4 gerações até um tal Ezequias. Trata-se do rei de Judá, que viveu durante a segunda metade do século 8 a.C. Alguns autores o têm pensado, porém a coisa não está provada. De todos modos, o título coloca o profeta na época de Josias, aproximadamente em 640 a 609, pelo que seria um contemporâneo mais antigo. O tema principal do livro é o da vinda do dia do Senhor. No capítulo 1 temos o anúncio da sua chegada, no capítulo 2 a exortação aos justos e aos humildes a buscar o Senhor nesse dia a fim de salvar-se.
O terceiro capítulo, depois de uma investida contra os ímpios da capital, convida os seus habitantes a entoar um hino ao Rei Divino, que fará retornar os dispersos. O anúncio da vinda do dia do Senhor no primeiro capítulo constitui a base para o hino medieval Dies Irae, Dies Illa, que cedo entrou na liturgia católica. Interpretação protestante para o livro Ageu. A situação que nos apresenta este breve livro escrito todo em prosa é a da comunidade dos regressados a Jerusalém depois do exílio. Nos dá uma data muito exata, desde agosto-setembro até novembro-dezembro do segundo ano de Dario I Estaspes, ou seja, o ano 521 a 20 a.C. Todo o livro é uma exortação à comunidade para reconstruir o templo. A vinda do Senhor está próxima e, portanto, é necessário que ele encontre o santuário pronto para acolhê-lo. Assim, as dificuldades nas quais a comunidade se debate, carestia, más colheitas, inimigos, etc., não são outra coisa que o juízo divino sobre uma comunidade que pensou, antes de tudo, no seu próprio interesse, pondo a Deus em segundo plano. Por outra parte, a situação política muito precária do Império Persa com a morte de Cambises, filho de Ciro, em 530 a 522, parecia mostrar que o fim do mundo havia chegado, embora Dario conseguisse muito cedo restabelecer a ordem. O nosso profeta inserta-se, portanto, naquela espera do fim do mundo que constituirá uma característica sempre maior do judaísmo posterior ao exílio. Interpretação protestante para o livro Zacarias. Também no livro de Zacarias devemos distinguir duas partes: o profeta contemporâneo a Ageu, capítulos 1 a 8, e um profeta tardio, chamado habitualmente Deutero-Zacarias, capítulos 9 a 14. Na primeira parte, encontramos uma série de visões que têm a finalidade de tranquilizar a comunidade, abatida pelas dificuldades políticas e pela espera do iminente dia do Senhor. Não todas as visões são igualmente claras. Em todo caso, o texto as explica através de um anjo, o qual, como em Daniel, assume as funções de intérprete das visões. O livro conclui com uma consulta sobre o problema do jejum e com a descrição dos tempos messiânicos. É difícil precisar a data da segunda parte. Alguns autores desejariam descender à época de Alexandre Magno ou, inclusive, a dos Macabeus, no fim do século IV ou começo do século II a.C., respectivamente. Outros desejariam datar boa parte na época anterior ao exílio. A solução provavelmente não poderá ser jamais encontrada, dado que ambas têm elementos muito sólidos a seu favor. A temática geral do livro é a do reino de Deus que está por chegar, precedido pela chegada de um Rei da Paz, uma passagem que o Novo Testamento aplica na entrada de Jesus em Jerusalém. Porém, Judá e Jerusalém deveriam sofrer sob o ataque dos povos para serem depois milagrosamente salvas. Interpretação protestante para o livro Malaquias. É um profeta do qual nem mesmo conhecemos o nome. De fato, Malaquias não é um nome, mas somente uma confusão do termo que em 3:1 significa meu mensageiro. A problemática do livro nos leva à época imediatamente precedente à reforma de Esdras-Neemias. O epílogo anuncia a chegada de Elias antes do dia do Senhor. O tardio judaísmo e o Novo Testamento viram nele uma figura profética que precede a chegada do Messias, e tal crença perdura ainda hoje no judaísmo ortodoxo. O mesmo Novo Testamento viu depois aí prefigurada a pessoa de João Batista, mas havia também quem pensasse em Jesus como o profeta dos últimos dias, conforme Mateus 16,14. O motivo em si está presente já no Deuteronômio 18,15. E com a leitura do livro de Malaquias, encerramos a interpretação protestante para os livros proféticos. Ao todo, são 18 livros que compõem os livros proféticos, sendo eles Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas,
Miqueias, Naum, Rabacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O próximo áudio, nós já vamos entrar nas introduções ao Novo Testamento. Também dentro das 4 interpretações, cada áudio contemplando a interpretação católica, um outro áudio ortodoxa, um próximo a judaica e também da protestante. E apenas para esclarecer uma dúvida que me questionaram é em relação à palavra escatológico e que na atualidade o significado está relacionado a excremento. No entanto, dentro do contexto da leitura da palavra de Nosso Senhor, dentro de cada um dos livros proféticos, quando o termo apareceu, o significado de escatológico é uma doutrina que trata em tom apocalíptico o destino final do homem e do mundo. Eu sou a Margarete Vital, agradeço a sua companhia, agradeço que você tenha partilhado com todas as pessoas que você conhece a leitura da palavra de Nosso Senhor. Muito obrigada e até o próximo áudio.